Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre a Klabin e a Suzano e vou falar qual das duas, na minha opinião, é a melhor para dividendos. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre essas duas empresas, mas quem quiser saber mais detalhes a fundo, tem conteúdo completo sobre a Suzano e também sobre a Klabin aqui no canal. É só você digitar GA Invest e o ticker da empresa que você deve encontrar. Ambas as empresas estão no setor de papel e celulose, porém elas têm posicionamentos bem distintos. A Klabin é uma empresa bem mais diversificada, então de todo o EBITDA dela do segundo trimestre, que foi 2 bilhões de reais, 42% veio da celulose, ou seja, a matéria-prima celulose que ela vende para outras empresas fabricarem papel, mas a Klabin também produz bastante celulose para utilização própria e transformação em papéis e embalagens, então 58% do resultado dela do segundo trimestre foi de venda de papéis e embalagens também, como papelão, papel ondulado, o tissue, que é aquele papel mais absorvente utilizado, por exemplo, em papel higiênico. Então, ela tem bastante diversificação nessa parte aqui da receita, principalmente. E ela também tem uma certa flexibilidade, porque esse mix nem sempre é mais papel. Ela pode também vender mais celulose se ela entender que é um momento melhor de vender celulose. Então, ela tem essa flexibilidade. Outra característica aqui da Klabin é que ela atende bem mais o mercado interno do que a Suzano. Então, 63% aqui da receita dela foi para o mercado interno. Isso daqui também ela tem uma certa flexibilidade, ela pode vender mais para o mercado externo se ela achar que o momento está melhor, mas isso daqui vai da estratégia da empresa. Então, da receita dela de 5 bilhões, cerca de 63% no segundo trimestre foi para o mercado interno e 37% aqui para o mercado externo. Falando agora da Suzano, ela também tem uma parte do negócio dela que é de papel e embalagem, parecido com esse que a gente acabou de ver da Klabin, porém vocês vão ver que é uma parte bem menos representativa do resultado operacional dela. Então, do EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2024 foi de 534 milhões, sendo que boa parte aqui foi no mercado interno, é verdade, mas ela ainda tem aqui cerca de uns 40, 30% que é para o mercado externo, mesmo na parte de papel e embalagem. Mas o que importa aqui para a Suzano é o negócio de celulose, a matéria-prima simples ali, crua, que ela vende para outras fabricantes de papel no mundo todo. Vejam que o EBITDA no segundo trimestre foi 5,5 bi, quase 10 vezes o mesmo valor que ela tem em negócio de papel e embalagem. Então dá para a gente dizer, uma estimativa assim bem simples, que 90% do resultado operacional aqui da Suzano vem de celulose. Portanto, ela tem bem mais exposição ao dólar e ao mercado externo e bem mais exposição à commodity da celulose do que a Klabin, que ela tem exposição sim à celulose, sim um pouquinho ali ao mercado externo, mas principalmente ao mercado interno, e também muito do resultado dela vem do segmento de papel, que tende a ser mais estável no longo prazo, não tem aqueles altos e baixos da celulose. Mas é claro que os preços e a volatilidade da celulose importam para ambas empresas. Importa bem mais para a Suzano, mas importa também para a Klabin. E eu trouxe para vocês aqui como que foi o comportamento dos preços de celulose nos últimos anos. Então a gente teve uma alta bem forte ali pós C19, com toda a demanda que a gente teve no e-commerce e também dessa transação do plástico para o papel. A gente fala bastante disso nos vídeos sobre Suzano e Klabin aqui no canal. E a gente teve um movimento de correção aqui mais para o meio do fim do ano de 2023. Recentemente os preços voltaram a subir, esses mercados são cíclicos mesmo, né? A gente sabe que commodities são cíclicas, apesar de que a commodity de celulose é uma das menos voláteis do mundo, o que faz com que o resultado da Klabin e da Suzano sejam os menos voláteis dentro das empresas de commodity que a gente tem na bolsa. Muito embora a gente teve essa alta aqui recente nos preços da celulose que impactaram positivamente os resultados da Klabin e Suzano, a expectativa do mercado internacional, do mercado futuro para os preços dessa celulose é de uma acomodação nos próximos meses até setembro de 2025, né? A expectativa para o próximo ano não é mais de alta, né? É inclusive talvez até de um estacionamento aqui dos preços ou até mesmo de uma queda, já que alguns projetos relevantes vão entrar em atividade agora em 2024. Inclusive projetos até mesmo da Suzano estão entrando em produção aí no curto prazo. E com mais produção e a mesma demanda, os preços tendem a cair ou pelo menos não subirem mais. Outro ponto importante para a gente olhar em exportadoras, principalmente empresas de commodity, é para onde vai o dólar, que tem subido bastante aqui no ano de 2024, uma alta de cerca de 16%. Claro que isso aqui ajuda bastante o resultado da Suzano, principalmente, mas ajuda também a Klabin. Mas o que importa para a gente aqui nesse vídeo é tentar entender para onde que vai o dólar no curto e no médio prazo, para ver como que isso poderia impactar os resultados de ambas as empresas. E o mercado, ele tem uma expectativa de que o dólar ele não vai continuar subindo no curto e no médio prazo.
A expectativa para o câmbio para o ano de 2025, inclusive, é menor do que o que a gente tem hoje. Aqui é 5,30, para o ano de 2026 também 5,30 e 2027 aqui 5,30. Então, o mercado está bem conservador, assim, com a expectativa da possível desvalorização, nesse caso até valorização, né? Porque está até mais caro o dólar hoje do que a expectativa do mercado. Então, apesar dos resultados das empresas não serem ajudados possivelmente por uma desvalorização ainda maior do real, a expectativa também não é de que os resultados piorem com uma apreciação do real. Então, no mínimo, se a produção continuar boa e se os preços da commodity continuarem estáveis, caindo pouco como a estimativa de mercado e os contratos futuros estão mostrando, é de que os resultados de ambas as empresas não sejam mais fracos no ano de 2025 e 2026, inclusive sejam resultados bem parecidos com o que a gente teve agora no segundo trimestre de 2024, talvez um pouquinho piores, porque o dólar, a expectativa é cair um pouquinho, e a commodity cai um pouquinho, mas nada muito assim prejudicial para essas empresas. Uma queda, por exemplo, de 30% na commodity, ninguém espera isso no momento, é uma queda um pouco mais marginal. E também no dólar é a mesma coisa. Um ponto importante para a gente analisar sobre qualquer empresa que possivelmente pode ser ou não uma boa pagadora de dividendos é a alavancagem dessa empresa. Então, ambas as empresas são bem alavancadas, elas trabalham com uma alavancagem alta. A Klabin, ela vinha de um momento forte ali de investimento, principalmente por conta do Puma II, que a gente explica bastante nos vídeos, que é basicamente um aumento ali de capacidade produtiva. Ela vai poder produzir bem mais papel depois que as máquinas estiverem já em pleno funcionamento, mas ela precisou investir bastante dinheiro, o que elevou a dívida dela nos últimos anos. Porém, ela teve sim a sorte, digamos assim, de os preços da celulose subirem demais e o dólar também subiu, o que acabou ajudando a empresa. Então ela conseguiu desalavancar bem mais rápido do que o mercado esperava e ficou trabalhando aqui na alavancagem próxima a 3 vezes. E esse nível de alavancagem permite sim que a Klabin pague dividendos de uma forma sustentável, apesar de não serem gordos dividendos. Isso talvez ela conseguiria fazer se ela conseguisse reduzir aquela alavancagem para mais próxima de 2,5 ou 2 vezes, mas ela consegue sim pagar, porque historicamente ela pagou e eu vou mostrar para vocês. Apesar da Klabin conseguir sim trabalhar e pagar dividendos com aquela alavancagem próxima a 3 vezes EBITDA, a gente precisa lembrar que recentemente ela fez uma aquisição relevante aqui, cerca de 6 bilhões de reais, que foi aprovada recentemente agora em julho de 2024. Então daqui a pouco isso vai entrar no resultado e impactar o caixa, nível de endividamento da empresa, que vai subir bastante até, né, de uma forma relevante, mas não vai estourar ali o limite máximo para ela deixar de pagar dividendos. Então ela vai continuar pagando dividendos, porém talvez ela pague menos, porque vão ser 6 bi que ela vai precisar desembolsar para pagar essas terras. Então, no curto prazo, a expectativa é de que a Klabin não vai pagar mais dividendos. Ela pode pagar menos, ou a mesma coisa que ela vem pagando nos últimos anos, mas pagar mais é bem difícil que aconteça. E já que a gente não espera que a Klabin pague muito mais dividendo daqui para frente, o que ela pagou nos últimos anos para a gente ter como parâmetro? Em 2020, ela pagou ali 8,30 de dividendos, né, dividend yield, 1,50 por ação, e nos últimos 12 meses aqui, 5,76 de dividend yield, 1,25 por ação. E ela tem conseguido pagar aqui praticamente todos os anos. Claro que em 2020 e 2021, por conta de todas as incertezas, muitas empresas cortaram o dividendo para poder passar por esse momento com mais tranquilidade. Então foi algo completamente atípico, a gente não pode considerar que esses anos, inclusive não foi porque ela deu resultados piores. A gente pode ver, inclusive aqui pelo EBITDA, que o ano de 2021, 20 e 21 da empresa, inclusive 21, ela deu um salto bem forte, porque a gente viu os preços subiram bastante, o dólar também subiu, então isso ajudou as empresas do setor. Então não foi uma questão de os resultados piorarem, nada desse sentido. A empresa simplesmente reduz um pouco, ela também estava naquele finzinho de um momento de investimento, meio na verdade, né? Finalizou mais agora, 22, 23, então no meio do projeto ali Puma II, então ela deu uma segurada, foi positivo, e aí ela voltou a pagar em 2022 e 2023. Então ela consegue pagar aqui dividendos sustentáveis, claro que não tem um dividendo muito alto, assim, por exemplo, 15%, 13%, como a gente vê aí em algumas outras empresas de commodity, porém é um bom dividendo, lembrando que é uma empresa que também cresce e paga dividendo, é uma empresa mais de crescidendos que a gente fala. Então ela conseguiu te dar um retorno não só pagando dividendos para quem é acionista, mas também com o retorno ali nas ações no longo prazo. Então eu consigo até mostrar para vocês as cotações da Klabin aqui no longo prazo, para vocês verem do que eu estou falando. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, no longo prazo, a valorização completa aqui da Klabin, considerando dividendos e o retorno sobre capital. Então é uma empresa que consegue fazer os dois e consegue fazer bem, na minha opinião. E como que está o balanço e a dívida da Suzano? Para quem não conhece, a Suzano, ela é uma empresa que, diferente da Klabin,
ela investiu muito no passado e continuou investindo para crescer e se consolidar no setor. Ela é hoje uma das maiores produtoras de celulose do mundo e passou por várias aquisições para poder chegar nessa posição que ela se encontra hoje. Então ela não é conhecida historicamente por ser uma exímia pagadora de dividendos e ela normalmente trabalha com uma alavancagem relativamente alta. Claro que a gente teve aqui uma queda na alavancagem justamente pelo momento positivo no setor de celulose e ela já voltou aqui a ter um nível de alavancagem mais alto, inclusive próximo aqui ao nível de alavancagem da Klabin. Porém, a Suzano, como ela depende bem mais ali do preço da celulose, que ele tem uns altos e baixos, apesar de ser uma commodity bem menos volátil, ela tem esses altos e baixos. Ela tem também muita dívida em dólar, o que acaba impactando os resultados da empresa quando o dólar sobe demais. Ela acaba dando prejuízo ou prejuízo financeiro por conta da marcação dessa dívida que fica mais cara. Então, por conta desses fatores e de ela ter menos representatividade do segmento de papel e embalagens, ela acaba tendo um resultado mais volátil, digamos assim, menos previsível. Isso porque, apesar de os preços de papel e embalagem também variarem, eles têm uma variação bem mais suave, assim, né? Eles demoram mais para a gente ter grandes oscilações no preço. Então as empresas conseguem se programar melhor aqui, o custo delas, as despesas que elas vão ter, o investimento que elas vão fazer. E a celulose, como toda commodity, ela acaba, como tem menos valor agregado, né, ela acaba oscilando bem mais do que os preços de papel, que é um bem com bem mais valor agregado. Falando de aquisição e dispêndio de capital, a Suzano não fez nenhuma grande aquisição. Ela fez uma aquisição aqui recentemente de 110 milhões de dólares, mas para uma empresa do tamanho da Suzano, isso daqui não é nada praticamente, né? O que é até interessante a gente falar. E ela também concluiu a aquisição de ativos florestais por cerca de 2 bilhões de reais, o que já é um valor um pouco mais relevante, mas assim, em um trimestre aqui de geração de caixa, ela consegue pagar isso, né? Agora, uma notícia que veio à mídia que acabou assustando um pouco os investidores, e a gente até comentou isso aqui no canal, foi da possível intenção da Suzano de querer comprar uma empresa chamada International Paper, que seria para complementar o resultado dela ali dessa parte de papel e embalagem, e seria um dispêndio aí de capital próximo a 15 bilhões de dólares. E isso aqui sim seria muito dinheiro para a Suzano, e ela ia entrar de novo num ciclo de investimento e provavelmente reduzir bastante ou até mesmo cortar dividendos pelos próximos anos, como ela já fez várias vezes. Toda vez que a Suzano tá chegando no nível de desalavancar e pagar bons dividendos, ela começa um novo ciclo de investimento e aí os investidores que investem na empresa pensando em dividendos acabam ficando um pouco na mão. Ela aparentemente desistiu dessa aquisição, mas se ela tinha vontade de adquirir uma empresa desse tamanho, eu imagino que ela vá adquirir uma outra coisa aí, porque ela tem essa intenção de crescer, de diversificar mais. E para ela realmente ter uma aquisição que faça sentido, precisa ser grande, precisa ser 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares. A aquisição de 100 milhões não vai fazer diferença para a Suzano. Por conta de tudo que eu expliquei, a Suzano ela até paga dividendos aqui com bastante recorrência, se a gente for olhar aqui o histórico de pagamentos desde 2004. Porém, vejam que é um dividendo bem menor, né? Basicamente ali só para dar uma alegria para os investidores no fim do ano. Inclusive, os pagamentos da Suzano são bem menos recorrentes do que os da Klabin. Por exemplo, vejam aqui que ela pagou 16, depois só em 17, depois só em 18, depois só em 19. Então, basicamente pagando uma vez por ano até 2022, quando ela começou a pagar com um pouco mais de frequência. Mas mesmo assim com um dividend yield bem menor, porque ela tem um payout menor, porque ela investe mais do que a Klabin e tudo que eu expliquei para vocês. 2022 foi atípico, porque enfim, as empresas estavam pagando muito, porque estavam gerando muito caixa, porque os preços estavam na altura, porque o dólar subiu demais, a alavancagem caiu. Quando a gente olha aqui já nos últimos 12 meses, ela voltou para um patamar mais normalizado ali para a Suzano de 2%, e como a gente viu que o dólar, pelo menos pelo que o mercado acredita, vai ficar num patamar parecido com o que a gente tem hoje, e o preço da celulose ou fica nesse patamar ou cai, a expectativa é que a Suzano também não pague mais dividendos no curto e médio prazo. Talvez por conta disso que as ações da Klabin no ano sobem mais de 11%, enquanto que as ações da Suzano não saíram do lugar aqui em 2024, possivelmente porque o mercado espera aí essa queda no preço da celulose, um dólar mais comportado e a empresa mais alavancada, sem essa diversificação de um mercado nacional um pouco mais forte, dependendo totalmente do preço da celulose, que é o caso da Suzano, ela fica um pouco mais amarrada. Já a Klabin, como a gente tem visto aqui no Brasil, um PIB forte, um mercado consumidor forte, isso pode puxar a demanda por papel e embalagem aqui no Brasil,
Então a parte da celulose dela vai ser igual à da Suzano, mas a parte de mercado interno e papel embalagem pode vir melhor, e talvez por isso que o mercado está colocando no preço aí dividendos melhores e resultados melhores da Klabin para o ano de 2024 e 2025, possivelmente. Comparando alguns indicadores das duas empresas, lembrando que a gente não gosta muito de olhar o lucro líquido e indicadores que utilizam lucro líquido para essas empresas, porque elas têm dívida em dólar, marcação a mercado, hedge, enfim, é uma bagunça, acaba prejudicando bastante ali a visão do analista. Então recomendo olharem mais o EBITDA para ambas as empresas, tá? Então a margem EBITDA aqui da Suzano ela é mais forte, mesmo com às vezes com queda de preço de celulose, ela consegue ser melhor do que a Klabin, porque ela é muito eficiente. A Suzano ela é uma das maiores do mundo com o menor custo, então imaginem só a eficiência que ela tem. A gente consegue ver aqui justamente o dividend yield da empresa, né, comparando das empresas, inclusive, comparando aqui, a gente consegue ver que a Klabin está em verdinho aqui, sempre acima da Suzano. A gente também consegue ver o preço. Então, a Suzano, neste momento, está com preço sobre EBITDA, que é uma métrica até interessante, de certa forma, aqui, quase de 4 vezes, 3,68, enquanto que a Klabin aqui chega a próximo a 5 vezes. Isso talvez porque a expectativa do mercado. Lembrando que em empresas de commodity, muitas vezes o preço ali ele é um pouco trocado. Então, se a empresa está muito barata, possivelmente é porque está num bom momento da commodity, como a gente viu, que é o que está acontecendo justamente agora, e a commodity vai cair, o resultado da empresa vai cair, e aí o preço dela vai, o indicador de preço dela vai ficar mais alto, né? Porque ela vai ter menos resultado. Ou seja, o EBITDA, por exemplo, da Suzano vai cair. E aí, o preço sobre o EBITDA da Suzano vai subir, vai ficar mais perto do que a gente tem aqui na Klabin. Então, tem que tomar bastante esse cuidado na hora de analisar uma empresa de commodity, porque isso daqui pode estar trocado, tá? Mas eu não acho, assim, tão diferente a precificação das duas empresas. Apesar da Suzano estar aqui por esses indicadores um pouco mais barata, ela tem essas questões que eu comentei que talvez compense. Depois de tudo que a gente viu entre essas duas, eu acho que a Klabin tem características de uma melhor pagadora de dividendos do que a Suzano. Não só porque ela tem uma receita, um resultado mais estável, porque ela tem uma participação maior no segmento de papel e embalagem, então ela não fica tão amarrada e dependente da commodity, como também a gente viu que ela consegue e tem uma política de pagamento de dividendos mais recorrente e também mais estável, mesmo em um momento de mais investimento, que foi o que ela passou recentemente com o Puma 2 e agora com a compra daquela floresta. Então ela deve seguir pagando dividendo num valor minimamente aceitável ali para os acionistas, enquanto que a Suzano ela tende a ter um resultado mais volátil e ela não tem tanta essa preocupação em relação a dividendos para os acionistas, e ela tem aí, na minha visão, intenção de continuar investindo para crescer e possivelmente fazer uma grande aquisição no curto prazo e entrar novamente num ciclo de investimento que vai reduzir os dividendos da empresa. Lembrando que esse vídeo não foi uma recomendação de investimento para você comprar a Klabin ou vender Suzano. Se você quiser saber as nossas recomendações e quais empresas que a gente gosta de pagadoras de dividendos, a gente tem uma carteira de dividendos com dividendos mensais com várias empresas recomendadas que a gente acha que está num bom momento e num bom preço para você comprar. É só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que a gente envia lá cupons de desconto para você assinar a nossa assinatura GA Pro com acesso a todas as nossas carteiras. Se gostou do vídeo, peço que você deixe o like para ajudar a gente, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui qual a próxima comparação que você quer que eu traga aqui no canal.